explica o beirão. Ai. Título deste episódio: Vegetariano. Isso é muito bom. Original, não é? Original. Bom, na famosa página de Reddit Tifu, sobre desabafos da humanidade relativos a embaraços contados na primeira pessoa, eu deparei-me com esta história de um homem, penso que americano, que fez do filho pequeno, 6 anos de idade, um vegetariano. Só que sem querer. Não era a intenção dele que isto acontecesse, mas ao mesmo tempo, quando ouvimos a história, digamos que é compreensível. Ele diz: fui com o meu filho a uma feira e havia gado em exposição, no qual o público podia dar festinhas. Eu, tentando ser espirituoso, disse ao meu filho: reparem neste animal. E não me refiro às vacas e às ovelhas, refiro-me ao tipo que conta essa história. Ele disse ao filho, enquanto davam festinhas dos animais: já viste? Pensar que um dia destes vamos comê-los ao jantar. Isto é capaz de ser a coisa mais estúpida para se dizer quando uma criança de 6 anos está a dar festinhas num ser tão adorável e gentil como é uma vaca. Diz ele: o meu filho ficou em choque. Claro. A sério? O meu filho ficou em choque e perguntou-me: mas como é que isso é possível? Eu expliquei-lhe que a carninha que ele come é feita porque se matam os animais e cozinham-se. Isto é um pai muito sensível e fofo. Bolas. Cheio de tato. O meu filho, diz ele, perguntou-me quais são as carnes que há que nós comemos. Respondi-lhe: a galinha, o bifinho de vaca, as salsichas de porco, chouriço, etc. Mais tarde, à noite, já em casa, diz o Zé Maria Pincel que conta esta história, ou como é americano, Joe Mary Paintbrush. Mais tarde, reparei que o meu filho estava a separar o jantar. Afastou todos os pedaços de carne do arroz e comeu só o arroz. A minha mulher perguntou-lhe qual era o problema. Ele respondeu que não quer comer mais animais. É muito fofinho o miúdo. De manhã, diz ele, dei-lhe um copo de leite. Ele recusou-se a beber. Perguntei-lhe porquê. Ele respondeu: porque é feito de vacas. Expliquei-lhe que não, que o leite vem de apertar as maminhas da vaca. O que também não é. O quê? Não é a explicação mais incrível para uma criança. Este homem tem o dom da palavra. Poça. Expliquei-lhe, diz ele, que as vacas não são magoadas ou mortas quando produzem leite. Também lhe expliquei que os ovos vêm das galinhas. Só que, para evitar que ele desistisse também de comer ovos, expliquei-lhe que os ovos vinham da boca da galinha. Isto é capaz de ser o pai mais desastrado e caótico. Sim. A gerir informação no que toca a factos da vida. É o pai que diz assim: não, eu tenho isto tudo controlado. Ó, miúdo, anda cá. Não! Ou seja, ele não quis dizer que os ovos eram os filhos da galinha. Claro. Não é? Também não quis dizer que lhe saíam daquela Sim. zona. Não disse que saíam da boca. A galinha abre a boca e sai um ovo. Ele vai ver e não o vai perdoar. Meu Deus. O meu filho, diz ele, está na boa no que toca a ovos e leite, diz ele, mas recusa-se a comer carne. Passou uma semana, falámos com o pediatra. Ele diz que isto vai ser só uma fase e que não forcemos nada e o alimentemos com alternativas vegetarianas. Agora temos a casa cheia de feijão, lentilhas, iogurte grego, nuggets de soja e salsichas e hambúrgueres feitos de plantas. Passados meses comprámos-lhe também gomas de vitamina B12 e ferro. E agora, à conta disto, até eu e a minha mulher estamos a ficar cada vez mais vegetarianos. Pronto, olha, tá bom. Bom, tenho aqui um estranhíssimo acontecimento trazido por um ouvinte nossa. Ela, no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, tem daqueles nomes esquisitos que o Reddit gera. Feisty Principal, 1548. O título do post dela chama a atenção: presa na Alemanha. E não me chamou a atenção só a mim. Há uma pessoa nos comentários que achava que isto ia ser um épico prisional. Um tipo chamado Little Johnny que diz: e eu a pensar que ia ler uma história de alguém que cometeu um crime e foi parar com os costados nas úmidas paredes das prisões alemãs. Eu não faço ideia qual é o nível de umidade das paredes das prisões alemãs, mas a imagem é muito a rica. imagem é ótima. Sim. Eu confesso que eu próprio Surgiu lá. achava que ia ler uma história de crime e castigo ou de prisão injusta numa terra estrangeira, tipo o clássico filme Expresso da Meia-Noite. Mas não. Uma história que mais tarde vai passar no National Geographic. Naqueles programas, não é? Sim. Um drama humano. Bom, é um drama humano, de facto. Mas uma história de prisão não era o Homem que Mordeu o Cão. O que aconteceu a esta nossa ouvinte é 100% Homem que Mordeu o Cão. Diz ela, isto passou-se em 2002, tinha ela 24 anos e estava a viver na Holanda. Diz ela: foi onde fiz um estágio de 6 meses em microbiologia. Claro que é de imaginar que, se diluísse esses 6 meses de aventuras, dava para os gastar durante uns 5 anos talvez. O que importa é que acabei o estágio com 18 valores. Ouviste, mãe? Espero que a mãe dela esteja a ouvir isto. Mas pronto, esta nossa ouvinte teve uma juventude de microbiologia e forrobodó.
ok? Mas correu bem, correu bem. Diz ela, sendo a Holanda, ou Países Baixos, mas para mim é a Holanda, bem localizada, deu para viajar bastante para França, Bélgica e Alemanha. Como eu tenho uma amiga de infância na Alemanha, filha de pai português e mãe alemã, que morava relativamente perto da fronteira, lá fui com o meu amigo João passar um fim de semana. Foram então jantar e foram conhecer a noite num sítio chamado Münster. A minha amiga Marcela, diz ela, levou um amigo alemão que não falava nem português nem inglês e fomos para uma discoteca. Música de bolinhas, pum 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 até dizer chega, nem fazia o meu estilo. Bem, eu não ouvia a expressão música de bolinhas Sim, há muito há muito tempo. há Sim. muito tempo. O que é que define música de bolinhas? É, o Pump Up the Jam é música de bolinhas? Eu Não acho é que bem, é. não é? Epá, É uma coisa mais abstrata, mais instrumental. é uma não coisa- isso, é, isso. é. Mais noite, mais. Pois. Não sabes bem onde é que estás. Pois. House é música de bolinhas. não, House é onde nós estamos. Sim, sim. Porque não estamos e lá. E é também um doutor. É pá, pois é. Diz ela, a minha capacidade de adaptação a ambientes diferentes mudou bastante desde esse ano, e então lá fomos nós curtir. A certa altura da noite estávamos a dançar perto de uma coluna de som e o meu amigo diz-me para eu sentir a potência daquela coluna. Encostei-me e de facto aquilo bombava como ao caraças. Virei-me de frente para sentir melhor a coluna e resolvo colocar-me em bicos de pés, levantar os braços colocando-os por cima da coluna, que era quase da minha altura, e encostar toda a parte da frente do meu corpo à coluna. Pronto, foi aqui que a coisa deu para o torto. Eu imagino que a sensação deve ter sido extremamente agradável, não é? Estar ali, bumps, bumps, bumps. Mas a que preço? A que preço, meu Deus? Depois de uns segundos ali encostada e com o risco de ficar surda, pá, que não é só Estava a pensar nisso, não é como é só que a ela potência aguentou? vibratória da coluna, Sim, não é? sim. Entrar pelo corpo de uma pessoa adentro. Isto agora soou pior do que eu pretendia. Mas pronto, era o som, ela estava a levar com o som de uma discoteca, da própria fonte, Sim, estava sim. colada à coluna. Depois de uns segundos ali encostada e com o risco de ficar surda, diz ela, desencosto-me da coluna e não conseguia. Eu não estava nada à espera disto. Ela ficou colada à coluna da discoteca. A grande questão é como pode o som agarrar uma pessoa? O que é certo é que ela não, percebeu que não conseguia largar a coluna de som da discoteca com a música bombando-lhe nos ouvidos e basicamente no corpo todo. E é então que ela percebe o que aconteceu. E é das coisas mais inesperadas e mais freak de sempre. Diz ela que o que aconteceu foi isto. Ao levantar os braços para abraçar a coluna, a minha camisola subiu, deixando a minha barriga exposta. E não só. Deixou também exposto o piercing que eu tinha no umbigo. É Ora bem, quando ela abraçou a coluna, pá. o piercing que ela tinha no umbigo prendeu-se aos buraquinhos da coluna de som. Aquela grelha. Epá, eu suponho que a coisa deve ter acontecido assim. A coluna está ali a bombar forte, não é? Portanto, os buraquinhos da coluna, se calhar com a força da batida, devem dilatar e encolher, não sei o quê. E como ela estava colada à coluna, com esses movimentos de vibração e não sei o que, de repente agarrou-lhe o piercing e o piercing ficou preso. Diz ela, ao início não conseguia perceber porque é que não conseguia sair dali, seriam as calças que estavam presas, mas quando comecei a sentir dor, percebi que o meu corpo estava preso à coluna. Lá está. O mais incrível é que se eu fosse a discotecas e se eu tivesse um piercing no umbigo, isto podia ser eu. Isto podia ser uma história minha. Eu era o tipo de pessoa que me ia abraçar uma coluna, eu ia achar piada à experiência e acabava preso a uma coluna de som. Ainda bem que não vou a discotecas e não tenho piercings no umbigo. Malta, estamos todos a pensar no Marco com piercing no umbigo, não é? Sim, sim, sim. Agora que Para penso imaginar nisso, essa imagem. pá, figura-se-me bastante sexy, não é? Um piercing nesta barriguinha fofa. Mas estamos a desviar-nos do drama que está a acontecer nesta discoteca alemã. Quem é que a salvou? A nossa ouvinte está presa a uma coluna de som pelo piercing do umbigo e está a enlouquecer por todas as razões. Porque não quer ficar sem um pedaço da barriga e porque a música está ali a explodir-lhe aos ouvidos. Isto é um inferno na terra. Diz ela, ao início tentei sair disfarçadamente, mas não conseguia. O piercing não era daqueles normais tipo meia-lua, mas sim uma espiral. Ainda me lembro do orgulho que eu tinha quando o comprei por ser diferente dos outros. E então ficou completamente enrolado dentro do buraco da coluna. Eu nem nunca vi um piercing de umbigo em forma de espiral. Agora que penso nisso, acho que nunca vi com atenção nenhum piercing de umbigo. E portanto não faz sentido este meu espanto particular por piercings em espiral. Mas o que interessa é que a sacana da espiral enganchou na coluna de som. Diz ela, o meu amigo veio ter comigo para perceber porque é que eu não saía dali. Eu gosto de pensar que ela Pá, eu escreve. suponho- Não, ela ainda lá está. Sim, Ela nunca está a escrever, saiu lá. ela está a escrever com o Ela telemóvel. está a escrever tipo, alguém venha cá ajudar-me, faz Estou favor. muito curiosa para saber como é que isto vai acabar. Estou cá há 12 anos. Mas ponham-se agora na pele do amigo que está a ver aquilo de longe. Isto é daquelas coisas que a partir de certa altura começa a parecer só estranho. Então, mas ela agora vai ficar a noite toda ali
ali agarrada Não, à coluna. e pode ter pensado, ela Gosta deu mesmo- alguma coisa. Ela gosta mesmo da música, hein? Portanto, Ali. o amigo vai ter com ela e ela diz: o meu amigo começa a rir desalmadamente. Naquela altura eu ainda me ria, mas durou pouco. Ele não conseguia parar de rir. A única coisa que conseguiu fazer foi chamar a minha amiga Marcela e agora eram dois a rir que nem tolos e eu já quase a chorar. Pá, isto lembra-me quase o drama que contámos aqui há uns tempos desespero. valentes sobre uma mulher que ficou presa ao fundo da banheira a tentar depilar-se com verdade. cera. As maneiras que as pessoas arranjam para acabarem Mas essa presas. estava em silêncio. Pois estava. Diz ela: a minha amiga foi chamar o seu amigo alemão e quando dei por mim, tinha um rapaz de quase 2 metros, com o seu corpo completamente colado à minha traseira, as suas mãos coladas à minha barriga, a tentar falar comigo ao ouvido, palavras completamente absurdas para mim. Há que recordar, este rapaz gigantesco não falava mais nenhuma língua a não ser alemão. Por isso suponho que ele estava a dizer para ter calma, mas para ela era só estranho. Ele estava colado a ela, abraçado a ela por trás, o que deve ter sido uma imagem ainda mais estranha do que estar apenas uma pessoa abraçada a uma coluna de som numa discoteca. Agora estavam duas. Felizmente, diz ela, era habilidoso com as mãos e conseguiu desapertar a parte do piercing que estava agarrada ao meu umbigo. A outra parte ficou agarrada à coluna. Foi um filme para tirar. Quase chorei de alívio, beijei-lhe as mãos e ele ainda foi buscar gelo para eu pôr no umbigo. Naquele dia, acho que me casava com ele, se ele me pedisse. Eu percebo, isto seria a melhor história e foi assim Sim, que conheci o vosso par. Sim. Sempre. Diz a nossa ouvinte, até aos dias de hoje esta história é alvo de risota, mais de 20 anos depois. Claro que foi uma das 1000 aventuras na Holanda, mas as outras não conto aqui. Oh diabo. Está bem. Conte. As varias das aventuras. Mas esta é bastante boa. Eu É estava ótima. Esta é à espera que- ótima. estava à espera que dissesses que foi assim que eles se conheceram, de facto, e estão hoje casados e felizes. Eu adorava que isso tivesse acontecido, mas não. Mas é giro também pensar no momento em que ela fica presa, com a Sim. música muito alto, e ela a chamar, tipo, a pedir ajuda. Ei! E os outros para ela. Estou presa! Estás presa neste magnífico som! Não! O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título deste episódio: Velocidade Furiosa e Estúpida. Faltava-nos uma história real digna da saga Fast and Furious. E é ela que chega ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Foi super empolgante ler essa história. Estou em pulgas para a partilhar convosco e com todo o nosso vasto auditório. Antes disso, é sempre bom lembrar que o Reddit do Homem que Mordeu o Cão é uma comunidade vibrante de troca de histórias bizarras e o lugar onde apareceram clássicos instantâneos do calibre de Vai uma velha fora do comboio. Portanto, se têm ou conhecem alguma história real bizarra ou se querem ler uma cornucópia de histórias reais bizarras, vão lá, reddit.com, depois façam uma busca por HQMC. Posto isto, esta história fez-me espichar adrenalina por todo lado. Eu só pensei como é que eu lidaria com esta situação se isto me tivesse acontecido. A história parte de um flagelo muito real que já provocou mortes ou pelo menos sustos terríveis, que é malta que decide fazer corridas noturnas nas estradas das cidades com carros de tuning, Ui. pondo em perigo não só as suas vidas, mas pronto, das vidas deles sabem eles. A questão é que põe em perigo também as vidas de inocentes que estão só, sei lá, pacatamente a ir para casa. Como foi o caso deste nosso ouvinte, que dá pelo nome no Reddit de Hitman PT. Ele e o seu velhinho Opel Corsa de 2 lugares viveram uma aventura de puro horror, da qual, diz ele, hoje já consegue rir-se, mas na altura foi dramático. Isto passou-se em 2014, faz agora 10 anos, diz ele. Tinha 20 anos, vivia na Amadora. Ele define-se como um jovem que durante o dia estudava na faculdade e à noite trabalhava num bar em Lisboa, perto do Castelo de São Jorge. Numa noite, diz ele, como habitualmente, fechei o bar poucos minutos depois da meia-noite e no meu velhinho Opel Corsa de 2 lugares iniciei a viagem para casa. Não havia trânsito, a noite estava calma, pouco depois eu já estava a cerca de 2 minutos de casa. Ao sair do IC16, a via de abrandamento desemboca na faixa da direita de uma rua com 2 faixas de rodagem no mesmo sentido. Olhei calmamente pelo retrovisor da esquerda enquanto abrandava para me assegurar que podia ingressar nessa mesma rua sem qualquer percalço. Não havia nenhum carro a aproximar-se, portanto entrei na faixa da direita dessa rua, até aqui uma noite normal como tantas outras. Mas o destino tinha reservado algo para mim nessa noite. Tan, tan. Nada, mesmo nada, me podia fazer prever o terror ao qual estava prestes a ser submetido. Pá, meu Deus, os nossos ouvintes dominam a arte do teasing Verdade. e do suspense. Adoro isto. Logo após ingressar nessa rua, diz ele, começo a ouvir um som semelhante ao que se poderia ouvir se alguém despejasse uma caixa de pregos na turbina de um avião em funcionamento. Boa descrição. Mas ele vai mais longe. Ele diz, o som
era uma espécie de junção entre 1000 motosserras potentes ligadas em uníssono com rajadas metralhadoras. Era um som cada vez mais alto à medida que o terror se aproximava. Olho pelo retrovisor e é então que vejo 2 carros tuning lado a lado, ocupando as 2 faixas, enquanto se aproximavam a uma velocidade absurda naquilo que era claramente uma corrida entre ambos. Neste ponto convém lembrar-vos, diz ele, que no máximo a 50 km/h circulava um Corsa comercial branco na faixa da direita. E não menos relevante, diz ele, era eu que estava dentro dele. Epá, que terror. É por estas e por outras. É por estas e por outras que eu cada vez saio menos de casa, porque o mundo lá fora cada vez parece mais o Mad Max. Pá, é corridas de tuning, é malta a mandar pedras aos carros de cima de pontos na A5. Pá, eu acho que está tudo maluco. Mas voltando ao horror vivido por este nosso ouvinte, diz ele: percebo que algo pouco simpático pode estar prestes a acontecer e, como reflexo, desvio-me o mais que posso para a direita. Nisto, o carro que corria enfurecido na mesma faixa onde eu circulava consegue espremer-se milagrosamente entre a frente do carro do seu adversário de corrida e a traseira do meu carro, trocando assim para a faixa da esquerda, numa manobra que teve tanto de perigosa como de espetacular. Com esta manobra arriscada, o condutor, perdão, diz ele, piloto do tal carro, perde o controle e, para evitar embater no raio da esquerda, guinou rapidamente para a direita, o que fez com que levantasse 2 rodas. Passou para a minha frente, quase colidiu com o separador de cimento à direita e depois, numa tentativa de corrigir a trajetória, fez alguns zigue-zagues à minha frente até se conseguir estabilizar. Enquanto isso, o outro carro passou por mim também. Ambos seguiram os seus caminhos. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei em choque com o que acabara de acontecer. Epá, como é que é? A minha teoria sobre isto, não sei qual é que vocês sabem. A minha teoria é que malta que vai para a estrada com esta agressividade, pá, está a compensar por falhas noutros campos. Claramente não fazem amor. Se fizessem, não estavam ali àquela hora a espumar da boca e a fazer os carros voar. Se houver dúvidas quanto a isto, o próximo capítulo desta saga prova tudo. Porque isto é malta a acumular tensões e a descarregar no primeiro inocente que encontram. Ouçam só o que diz o nosso ouvinte. Ele diz: é nesta parte da história que vocês acham que terminou. Também eu, naquele momento, ainda com o coração a bater a 1000, pensei que, apesar do susto, tudo tinha terminado por ali. E o mais importante de tudo, sem que acontecesse um acidente gravíssimo, como a certa altura pareceu inevitável. Mas não acabou. O teasing. Eu lá me recomponho, retomo a marcha, eis não quando, ao chegar à rotunda, que fica uns 100 metros à frente, deparo-me com as 2 viaturas em círculos contínuos à volta da rotunda. Com cacete. Imaginem, ele a ter a entrar na rotunda, os 2 carros cheios de luzinhas, que aquilo é malta que mete luzinhas nos carros, ali a andar às voltas. Rapidamente percebi que estavam à minha espera, diz o nosso ouvinte, comecei a temer o pior. Ao aproximar-me, vi que os 2 carros estavam cheios de jovens adultos do sexo masculino. Óbvio! Jovens adultos do sexo masculino que, ao passarem pela entrada da rotunda onde eu me encontrava, já parado e quase em pânico, me olhavam com ódio e gritavam algumas coisas imperceptíveis enquanto continuavam às voltas na rotunda. Um deles, sentado no lugar do pendura de um dos carros, presenteou-me com o clássico gesto do polegar estendido, percorrendo a garganta de um lado ao outro. O quê? Que amores de pessoas! Que amores de pessoas. Estão a ver porque é que há pessoas que dizem que preferem os animais às pessoas? As minhas cadelas não têm qualquer ambição de fazer corridas de tuning ou de ameaçar inocentes. Elas nem sequer conseguem fazer o clássico gesto do polegar estendido, percorrendo a garganta de um lado ao outro. E não é só porque não podem, uma vez que não têm polegares, é também porque não querem. Embora imaginar a chicleta fazer isso seja cómico. Exato. Mas não nos desviemos do terror da noite deste nosso ouvinte. Ele parado junto a uma rotunda na qual os 2 carros com os grunhos estão às voltas a ameaçar dar cabo dele, porque o nosso ouvinte lhe estragou a corrida, coitadinhos. Pensei imediatamente, diz ele, em fazer marcha atrás ou até mesmo inversão de marcha naquela que, recordo, era uma estrada de sentido único. Sabes que eu estava a pensar nisso? Qual seria a solução nesse momento? O que é que eu faria? O que é que vocês fariam? Abandonar o carro e ir a correr? Epá, não. Não, mas para o sentido oposto e sei lá, para o meio do mato, não sei. Eu não sei, olha, se é uma chamada para a polícia já eu estava a fazer. Não sei, qual seria a solução ideal? Isto foi coisa que o nosso ouvinte não fez, talvez porque estivesse em pânico. Mesmo eu estou aqui a dizer que fazia uma chamada para a polícia agora. Se estivesse lá a viver aquilo. Olha, e conseguir parar de tremer para marcar, não é? Pois. Imagina, a situação é complicado. Bom, diz o nosso ouvinte, qualquer coisa seria melhor do que entrar naquela rotunda. E nesta indecisão, e depois de umas valentes voltas à rotunda, eles decidem abandonar os seus intentos. O problema é que eu não tinha visto para que saída eles tinham ido, depois estava a olhar para trás, equacionando a hipótese da contramão. Não fazia ideia para onde tinham ido. Será que desistiram? Esperei um pouco, avancei para a rotunda vazia. Existiam 2 saídas possíveis. Neste ponto, eu já só queria chegar bem a casa. Saio na minha saída habitual, mais uma vez uma estrada de sentido único, 2 faixas, uma subida em curva que não permitia ver muito adiante.
Malta, acham que está tudo dito sobre estes Vin Diesels? Fezes. Ai, Marco. Será que eles foram à vida deles? Não. Vejamos o que diz o nosso ouvinte. Ele escreve: pois é, estavam os dois carros parados um ao lado do outro, a bloquear a estrada. Estes garotos é malta que não tem nada para fazer. É verdade. A questão é essa, tem tempo, não é? Essa é a chatice. Olha, eu estou quase a vomitar. Assim que me viram chegar, diz o nosso ouvinte, começam a patinar no mesmo lugar, levantando uma negra e opaca nuvem de fumo que fez com que eu não visse absolutamente nada para lá dos vidros do meu assustado Corsa. Cá está. Se eles tivessem amor, nada disto acontecia. Pá, o Vin Diesel na velocidade furiosa faz. Essa é a grande diferença. Por isso é que ele, apesar de dar forte e feio nas corridas, é bonzinho. Voltando à narrativa do nosso ouvinte, não vou mentir, diz ele, tive medo, não me cabia um feijão. Eu não vivi aquela noite, estou a ler isto e eu próprio estou com medo e nem a mim me cabe um feijão. Achei que estavam a sair dos carros, diz ele, e que me iam partir os vidros e puxar-me. Daquela noite eu não passava. Já planeava fazer marcha atrás, mas nem para trás eu conseguia ver o que quer que fosse. Após uns 30 segundos que pareceram 30 minutos de pânico, acompanhados por uma sinfonia de pneus a chiar no alcatrão, a nuvem começou a dissipar-se e nem som, nem carros. Tinha sido o fim daquele pesadelo. Será? Pelo menos, diz o nosso ouvinte, até chegar à rotunda seguinte. Oh, com cacete. Meus amigos, juro por tudo que isto é verdade, diz o nosso ouvinte, eles estavam novamente às voltas na rotunda seguinte. Desta vez, já farto daquela brincadeira, o medo de falecer deu lugar a uma coragem estúpida qualquer que me fez agir. Força, companheiro! Às vezes o terror, quando a pessoa está fartinha, dá lugar à irritação, não é? E uma estranha forma de coragem que só quer acabar com aquela porcaria de modo a que se vá a dormir. Porque ainda mais este pobre desgraçado, este nosso ouvinte, tinha estado a trabalhar. Coisa que claramente aqueles ignóbeis dos carros não devem fazer. Ele queria descansar. Não há nada mais precioso que o descanso, por isso aí vai ele. Cuidado com o Opel Corsa comercial velhinho. Imediatamente, diz o nosso ouvinte, após os dois carros passarem por mim numa das suas voltas à rotunda, largo a embreagem, acelerei o máximo que pude atrás deles. Logo na minha primeira volta saí para a rua que vai dar ao bairro onde eu morava. Eu sabia que eles conseguiam ver para onde eu saí, mas ainda tinham de concluir uma volta inteira à rotunda antes de saírem para a mesma rua que eu. E esta é uma rotunda ligeiramente maior, o que me fez acreditar que eu teria alguma vantagem. Digo-vos com toda a sinceridade, acelerei como se o mundo estivesse a terminar. Acelerei como se a minha vida dependesse disto. Esperem, diz ele, dependia mesmo. Escusado será dizer que nem sempre as quatro rodas do velhinho Corsa estavam a tocar simultaneamente no asfalto. Passei por 3 grandes lombas, claro, onde com toda a certeza bati o recorde de maior voo com um veículo terrestre comum. Eu também já tive um Opel Corsa comercial, eu sei. Isto agora aquilo parece, voa. parece os 3 Duques. Isto, Parece mesmo. não é? Isto agora A voar, sim. 3 Duques, referência que passa ao lado dos nossos ouvintes mais novos. Claro. Wikipédia. Finalmente, diz ele, virei para o beco da minha casa, subi imediatamente o passeio da calçada, desliguei o motor apagando todas as luzes, não ousei sair imediatamente do carro e, ao invés disso, baixei-me. Nesse momento, ouvi aproximar-se novamente aquele som de motosserras e rajadas de Kalashnikov que depois se foi afastando. Não me encontraram. Saí do carro a tremer dos joelhos e a suar forte. Entrei no meu prédio e fui para casa mudar a fralda. Não ganhei para o susto, mas pelo menos a história não acabou no Amadora Sintra, ou pior, no Alto de São João. Pá, isto é um incrível relato e fiquei feliz por este nosso ouvinte. Eu acho que é daqueles casos. Sobreviveu a uma Epá, noite de street racing. É preciso ser corajoso para fugir neste caso. Sim. Que ninguém acusa este homem de cobardia. Eu diria que cobardes são os tipos que com 2 brutos carrões decidem fazer mal a um tipo sozinho num Opel Corsa velho de 2 lugares. Epá, isso é cobardia. São os cobardes de toda esta operação. Que o senhor do Corsa não me leva mal, mas o que é que eles queriam? Roubar-lhe o carro? Acho que queriam só dar cabo dele. Porque ele estragou a corrida. Aqui, Estragou a corrida. há aqui ouvintes a dizer, não confundam street racing, que é o que estás a... Street racing é simplesmente crime. É crime. Claro, claro não que é? sim. Não podemos confundir com tuning, porque há malta que modifica os carros e modifica os carros e não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Claro. E Foi só a descrição que ele fez. Sim, porque eram claro carros que sim. com luzes e com. Estão com aqui aqueles, ouvintes a dizer, né, há aqui um ouvinte, e eu acho que ele põe o dedo na ferida, e ele diz: bom, é realmente mais fácil instalar um radar na Marçal Gomes da Costa e pôr um limite de 50 a hora. Assim é mais fácil. Onde é que estão os radares Lá está. Claro. Lá onde anda está. o pessoal a fazer essas corridas? É porque Lá isso, está. é como tu dizias, isso põe em perigo não só os próprios, mas quem num Opel Corsa comercial vai simplesmente na sua vida. Claro. Não é? Acabou de trabalhar, está aí para casa, estragou a corrida aos meninos. Epá, fogo. E agora o rapaz tem que usar fralda outra vez, sendo um adulto. Desagradável. Não Menos vamos de 1 minuto recuperar para as disto. 9. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é. Vamos a isto então. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place que deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: cheira-me a mau negócio e também a suor de basquetebolista. Ah, que edição tão mal cheirosa, Nuno.
homem que mordeu o cão. Antes de mais, Wanda, tu dizes basquete ou basquete? Opa, eu digo basquete, mas acho que é mais correto dizer basquete. Eu não é? tento ensinar o meu filho a Pois. falar em português e apesar de normalmente eu dizer basquete, para falar outro dia com ele sobre este desporto, eu disse basquete e ele humilhou-me. Basquete! Não se diz basquete! Que parvo! Opa, eu também cresci a ouvir basquete, é um bocadinho difícil às vezes mudarmos, não é? Pois Certas é. coisas, Pois mas é. sim, diz que é mais correto dizer basquete. Bom, antes de avançarmos para as grandes histórias da manhã, eu não sei se tu viste aquele que é o vídeo mais curto e simultaneamente mais inacreditável dos últimos tempos no YouTube. São imagens capturadas na América num ginásio da NBA durante uma partida de basquete. A cena passa-se na zona do banco de reservas e é incrível como os lugares mais caros para o público são tão em cima do banco. O público que paga bom dinheiro por estes bilhetes está mesmo muito em cima dos jogadores. E o que se vê neste vídeo fabuloso é que um jogador dos Indiana Pacers, chamado Lavoy Allen, ele está pacatamente sentado no banco a ver o jogo, sem imaginar o que um elemento do público que está sentado mesmo atrás dele, sem imaginar o que esse senhor está a fazer. E o que o homem faz, com um dos ares mais alucinados de sempre, é debruçar-se sobre as costas do Lavoy Allen, aproxima o nariz das costas do jogador e inala uma boa snifadela do cheiro suado dele. E o inquietante, Wanda, é que nestes breves segundos que durou o vídeo, a expressão deste homem indicia que o seu objetivo ao sentar-se ali, ao pagar bilhete para ter aquele lugar, era claramente aquele. Ele está excitadíssimo, mas ao mesmo tempo ele quer ser discreto, mas consegue cheirar as costas do jogador e a expressão na cara dele depois de cheirar é magia pura. Eu acho que o homem atingiu ali um clímax instantâneo. Mas repara, porque ele cheira as costas do jogador e há ali um muito rápido. é um recuerdo que nem podes guardar, não Pois é? não. Assim, fica Mas na ele memória, queria porque mas. queria, pá, ele queria porque queria. E a câmara devia estar longe a filmar aquilo com zoom, por isso ele nem se apercebeu que estava a ser filmado. Foi um momento que ele achou que era muito dele e das costas do basquetebolista Lavoy Allen, que só deve ter percebido o que se passou depois de ver, como todo o mundo, no YouTube. E é incrível como nesta era moderna é impossível um tarado inalar em sossego uma boa golfada de suor de desportista, pá. O que será a vida deste homem agora? Eu, se o visse, pedia-lhe um autógrafo e dava-lhe um sovaco para ele cheirar. É espantoso. Eu vou deixar estes breves segundos no Facebook daqui a pouco. Eu não sei se já encontraste, entretanto, se tens aí. Não, à não tua vi frente. ainda, não. Mas eu vou pôr daqui a pouco. Bom, o prémio burro ganancioso e precipitado da semana vai para um americano de Ohio chamado Jason Best. Isto é fabuloso. Lembras-te da polémica que foi há umas semanas quando a Sony disse que não ia estrear o filme The Interview, a comédia do Seth Rogen e do James Franco, os dias em que o mundo ficou com a sensação de que nunca iria conseguir ver o filme. O que acontece é que as coisas mudam depressa hoje em dia. E a verdade é que daí a uns dias tudo mudou e a Sony voltou atrás com a decisão. Primeiro, anunciou que o filme iria ser exibido em algumas salas e depois acabou por ir mais longe e anunciou que o filme poderia ser visto não apenas nos cinemas, mas também na internet, em alguns serviços de vídeo on demand, como o YouTube ou o Xbox Video, sendo que agora até já pode ser comprado na loja americana do iTunes. Em suma, num dia parecia que a humanidade nunca iria conseguir ver o filme e agora o filme está aos pontapés por toda a internet e qualquer pessoa o pode ver legal ou ilegalmente e de um momento para o outro a presença do The Interview tornou-se banal. Está em todo o lado. E eu fiquei feliz porque eu sou fã do Seth Rogen e do James Franco, mas há pelo menos um ser humano no planeta que ficou positivamente lixado com isto. O que se passou com este senhor Jason Best foi isto. Naquele curto pedaço de tempo em que apareceu nas notícias que o filme iria apenas passar de relance em alguns cinemas selecionados da América, este totó comprou $650 em bilhetes. Para quê? Para revender a preço de ouro quando as sessões esgotassem. Ele imaginou que ia ficar rico à conta do The Interview e da polémica toda. $650 em bilhetes. Agora, perguntas tu quantos é que ele conseguiu vender? Quantos? Nenhum. Porque para aí um dia depois de ele ter avançado para este esplêndido negócio, a Sony espalhou o filme por todo o lado. De maneira que o que ele tem ouvido mais nos últimos dias é pessoas a dizerem não, já vi. E não vendeu nem um bilhete. Ele basicamente podia ter pegado naqueles $650, podia ter metido o dinheiro numa lata e deitado fogo, porque ia dar ao mesmo. Sim. Mas ele não é homem para desistir facilmente. E então o que é que ele fez? Ele pegou naquela resma impensável de bilhetes, voltou ao sítio onde os comprou, à bilheteira do cinema, ali perto da casa dele, e que acabou por exibir o filme, e disse ao senhor da bilheteira, citando Matias Damasio, vim devolver. Ele
Ele foi à bilheteira dizer: olha, afinal não quero isto. Vim a devolver os bilhetes e queria o meu dinheiro de volta. Ao que no cinema lhe disseram: não fazemos isso, obrigado e bom dia. E agora ele está a fazer disto um escândalo nacional e a queixar-se aos mídias. Epá, eu vi a cara dele. É um indivíduo ridículo de óculos e barba mal semeada. E eu odeio indivíduos ridículos de óculos e barba mal semeada. Tudo o que lhes acontece é bem feito. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Mordeu o cão. Olha esta aqui, tão antiga. Quanto tempo tem? Tem algum tempo já, não é assim? Neste não ficaste mal, mas... Mãe, agora vais ficar a comentar as fotos todas que estão Mas aí. este... Oh, Joana, estão muitas pessoas na foto, mas não se percebe bem. Sou aquele. Pois é. Eu disse. Diz que quem bebe isto, é o título, com extrema vontade de beijar pessoas. Aliás, diz que quem bebe isto fica com extrema vontade de beijar pessoas, incluindo até a Barbie humana da Ucrânia. O homem que mordeu o cão. Última hora, isto é uma última hora. Bebe isto, parece uma palavra só, bebe isto. Sim, deve haver um sítio chamado assim. Mandaram isto para o Facebook do Homem que Mordeu o Cão. Obrigado, Ricardo Oliveira. Parece que há uma bebida oficial da Feira Medieval de Santa Maria da Feira. A bebida chama-se chamoa. E na feira este ano venderam-se 16 mil porções de chamoa. E por que estou eu a falar disto? Porque esta bebida tem uma fama extraordinária. Dizem que quem a bebe fica com uma vontade louca de beijar alguém. Epá, Alguém? Sim. Qualquer pessoa. De certeza que estamos a ser ouvidos em Santa Maria da Feira por pessoas que já provaram isto. Epá, que digam qualquer coisa. A fama da bebida é tal que, e esta é a grande notícia, a chamoa vai ser internacionalizada. Portugal vai fazer o mundo beijar-se. Mas qual será a explicação disto? Como é que uma bebida faz beijar? O Jornal de Notícias cita um dos criadores da bebida, um senhor chamado Miguel Bernardes, que diz: quem bebe chamoa fica com uma vontade louca de beijar. Beijar como se fosse a primeira vez, amar como se não houvesse amanhã. Eu não sei até que ponto é que isto é bom. Eu gosto muito de vocês, mas se um dia mandam isto aqui para a rádio... Estava precisamente a pensar nisso. Se vocês não levarem a mal, eu prefiro beber em casa. Exato. De preferência com minha esposa lá em casa, evitando beber em dias em que esteja lá a trabalhar um canalizador ou um técnico da TV por cabo. Muito embora esses técnicos parecem ganhar o dia, não é? Sim. O senhor importa-se depois de ligar o router que eu o beije? É que se não for o senhor vai ter de ser com uma das cadelas e elas comem porcaria. Gostaria de evitar. Bom, Mas olha, eu ia dizer o mesmo, não mandem para cá, porque eu também não quero ter vontade de beijar Pedro Nuno ou Vasco. Eu gosto Sim. muito deles, mas não quero essas coisas, não. Repare que Margarida Gonçalves fica fora desta equação. Então tudo Margarida. bem. Há ali um certo. A Margarida é diferente. Eu ia Dá-te um dizer- beijinho, Margarida. Eu ia dizer desde que filmem, mas de resto estamos a filmar, por isso tudo ok. se calhar nós bebermos aqui dentro do estúdio, a única coisa que eu vos posso prometer é que se eu souber que vem aí essa bebida, eu faço a barba. Pedro Ribeiro também, para não vos picarmos. Tá bom? Pronto. Neste momento Tá eu e bem. Pedro Ribeiro podemos beijar perfeitamente, uma vez que ambos temos barba e portanto há um choque de pelos. Não Posso façam opor-me a isso? Claro que sim, estou a falar disto. Cara do Pedro, tipo, não, Já se esquece há muitos Posso anos. opor-me a isso? Mas não vamos por aí. Não vamos por aí. Bom, Pedro Ribeiro é um Sabe veterano. que essa bebida, alguém sabe? Isso é o quê? É um Acho que é um Nunca tinha ouvido licor, falar acho que é uma disso. mistura de vinho e licor de frutos silvestres e não sei, mas o pessoal de Santa Maria da Feira, de certeza que eles vão ligar a explicar-nos o que é a chamoa e em que Chamoa. medida é que isto de facto dá vontade das pessoas agarrarem umas às outras a beijarem-se, que nem umas loucas. Portanto, uma bebida que dá vontade de beijar alguém. Sim, sim, sim. Eu chamei sim. isso álcool. Sim, também é verdade. Também é verdade. Bom, o Pedro Ribeiro é um veterano do universo do Homem que Mordeu o Cão e tu has de lembrar, Pedro, que há muitos anos nós atribuíamos prémios nesta rubrica a determinados protagonistas de Notícias do Cão. Os mais famosos eram os prémios Tá bem, Está bem. da sim, manhã. sim. E tantos anos depois, penso que está na altura de dar atribuirmos mais um? Sim. Vai para a ucraniana Lolita Ricci.
O nome típico da Ucrânia, como se sabe. Típico da Ucrânia. Os Riches de Kiev são muito famosos. Sim, sim. Ela é a mais recente Barbie humana. Apesar do nome, é uma rapariga, não é um travesti. Lolita Richie. Já vi a fotografia. O que é que se passa com estas pessoas? A sério? Epá, há miúdas por esse mundo fora com essa paranoia. Elas querem reproduzir na vida real E há um Ken também. as proporções da famosa boneca. Proporções que esse Ken até se fosse um parafuso em vez de. Tirou. O Sim. Ken não precisa de usar. Sabes que não há malícia entre o Ken e a Barbie. Sim, sim. Aliás, isso foi mostrado no filme Toy Story 3 e muito bem. Grande Não, filme. a Ken, a Barbie gosta é do Action Man, do Ken. Pois. Se bem que o Olha, Action Man já. também tem um parafuso. Não é do Action Man. Há uma Portanto, isso anedota, sim. há uma anedota, mas eu não posso contar no ar. Isso comprova que can't. Sim. Está giro. Mas há miúdas com essa paranoia. Elas querem reproduzir as proporções da famosa boneca. Proporções que na vida real se tornam praticamente impossíveis. Esta moça tem 16 anos, mede 1,62 m, tem miseráveis 50 cm de cintura. E o sutiã, diz aqui a notícia, é tamanho 32F. Enquanto homem, eu não percebo bem estas medições com números e letras. Eu devo dizer que nós, homens, somos criaturas simples, capazes de usar medições como enormes, médios, sai ao pai. E facilitava muitas coisas se as medidas fossem estas. Se uma senhora pudesse entrar numa loja e perguntar: desculpe, tem este sutiã em sai ao pai? Eu vi fotografias desta nova Barbie humana. Aliás, devo dizer que no Facebook do Homem que Mordeu o Cão, em facebook.com/homemcau, está lá o Facebook dela, da Lolita Richie. Epá, as fotografias é que não são só as proporções do corpo dela que são estranhas. Os olhos, a expressão do rosto. Eu tenho um pouco de medinho desta moça. O que a torna vencedora instantânea do prémio Tá bem da manhã é o seguinte: Lolita, a Barbie humana da Ucrânia, diz que nunca fez operações plásticas nem Photoshop. Pois, Tá bem. E diz que nunca fez dietas na vida. Diz que consegue manter aquela silhueta alimentando-se com a primeira coisa que tira do frigorífico, sejam salsichas ou fruta. Tá bem. O Facebook dela tem quantos seguidores? Tem 16 mil e tal. 14.064. Ela diz que já tem bloqueado alguns visitantes que dizem coisas mais desagradáveis, mas diz que há muitos homens que lhe fazem elogios e ela cita um dos elogios mais recorrentes, que é: tens umas mãos bonitas. Eu acho que é porque se trata da única parte do corpo dela que parece normal. Tens umas mãos bonitas. Eu acho que bastaria como elogio a esta moça dizer: tens umas mãos. Exato. Porquê é que as moças fazem isto de quererem parecer um brinquedo? Não faço ideia. Mas, no universo dos brinquedos, ainda assim é preferível elas quererem parecer a Barbie do que o sabichão da Majora, capaz de vazarem uma vista a alguém com aquela vareta de arame. E aquele chapéu já não se usa também. Pois já, também já não se usa. Eu estou à espera de O alguém. chapéu de sabichão é tão 1970. Eu estou à espera de alguém que queira dizer: olha, eu quero ser a primeira pinipom humana. Epá, eu adorava ver isso, sim. Epá, sim. Acho tão mal. Sabem que os pinipons hoje em dia dá para trocar cabeças e corpos e fazer tipo pinipons híbridos? Como é que tu sabes isso? O quê? Espera. Sou eu a única pessoa assustada com o facto do Marco saber isto. Não é? Não és. Eu vou saber como é que. Pois, porque eu podia dizer é o meu filho, mas não, o pinipom é um brinquedo de menina, não é? É. E o meu filho nem sequer tem pinipons em casa. Não, mas eu sou uma pessoa informada sobre o universo do pinipom. Por alguma razão, eu alguma vez na minha vida assinei uma newsletter de fãs de pinipons. E então meu recebo sempre notícias. O que eu me lembro do pinipom é que mudava de água. Punhas na água e mudava de cor. Também isso é assustador que inquietante. sabes Não, isso. porque era um anúncio. Era um anúncio era um daquelas anúncio, anúncios era. que era falado por uma espanhola. Era Não, anúncio. um pinipom, que pões na água e muda de cor. A rádio mais ouvida do país. Rádio Comercial. Obrigado, Portugal. Título deste episódio: Casos reais que provam que para os polícias a vida real não é como os filmes, coitados. O homem que mordeu o cão. Uma esquadra na América, num sítio chamado Okeechobee, bom nome, na sim. Flórida, recebe uma chamada. É um senhor a pedir que fossem enviados para a sua casa o quanto antes agentes da polícia. E então eles foram. Quando lá chegaram, não encontraram nenhum crime, nem nenhuma queixa por parte do homem. Acontece que ele queria dar uns açoites na filha, que se tinha portado mal e tinha batido na irmã, e queria fazê-lo na presença de agentes da lei, de modo a que estes supervisionassem as palmadas no rabo para atestarem da sua legalidade.
Agora, isto parece bizarro. Aliás, isto é bizarro, mas o mais bizarro ainda é que isto está de facto previsto pelo Código Civil da Flórida. Diz o Código Civil que a disciplina corporal pelo pai ou responsável com propósito educativo não constitui abuso e não resulta em danos para a criança. Então o que muitos pais fazem, antes de dar palmadas no rabo dos filhos, naquela zona, é chamar a polícia antes de darem os açoites, para que a polícia vá lá e veja como os açoites estão a ser dados de acordo com a lei, para fins meramente educativos e não de forma violenta. E é uma polícia qualquer ou é um departamento especial da polícia, como o departamento dos açoites? Não, é uma polícia qualquer. É? Isto é estranho. Por um lado, pronto, está a controlar-se a possível violência doméstica de adultos contra crianças. Por outro, criar-se todo este aparato para dar umas palmadas no rabo de uma criança deve ser terrível para a criança. Filho, os polícias já estão sentados na sala. Vamos lá a isto. Por outro, isto é um bocado o terror da infância transformado em algo real. Eu lembro-me quando fazia birra para não comer a sopa e os adultos diziam: olha que chamamos a polícia. E eu lembro de ser pequeno e deixar esta ameaça parva. Eu tinha, digamos, uns bons 65% de certeza de que não havia na PSP um departamento de sopas e que eles estariam a inventar. Mas pronto, há um sítio do planeta em que os pais dizem aos filhos: olha que eu chamo a polícia, e podem chamar mesmo, para que agentes da lei supervisionem palmadas no rabo. Para os polícias isto também não deve ser fácil, porque eles vão para esta profissão para defender a lei, para apanhar bandidos, e vêm com as ideias das séries de televisão e dos filmes na cabeça, e tiroteios e perseguições e adrenalina, e de repente estão numa sala de estar a ver um senhor dar palmadas no filho que se portou mal e a dizer: atenção que essa palmada foi com demasiada força. Foi com demasiada força. Tenta outra vez. A segunda notícia de hoje vem também da Flórida. É um estado mundialmente conhecido por ser uma das grandes capitais mundiais das coisas bizarras. Isto é espetacular. Um homem e uma mulher ligam para a polícia: socorro, socorro, estamos os dois fechados num armário, venham cá abrir isto. Ok, há histórias lendárias de homens fechados em armários, geralmente homens que têm de se levantar a correr de camas que não são as deles. Agora, um casal metido num armário e trancado, e não foi num quarto, foi num armário embutido no Centro de Ciência Ambiental de um liceu em Daytona Beach. Ok. O mais incrível é que eles ligaram para a polícia no domingo e explicaram que estavam ali presos desde sexta-feira. Lá está, eu gosto de pessoas que não querem incomodar. Ou seja, aparentemente eles estiveram um fim de semana inteiro metidos num armário. Podiam ter dito alguma coisa logo na sexta. Não, mantiveram viva a esperança. Não, isto é, alguém há de passar por cá e abre a porta. Não vamos agora estar a ligar para a polícia por causa disto. Domingo ainda lá estavam. Talvez a relutância em ligarem para a polícia se prenda com o facto de, juntamente com eles no armário, estarem algumas drogas. Eu acho que ficar preso num armário o fim de semana inteiro é o tipo de coisa que pode envolver drogas, de facto. Pois. Não apenas o medo de serem apanhados com elas, mas também o efeito que elas fazem na pessoa. Claro. Mas sobre o efeito que elas fazem, o melhor exemplo disso é o que se passou quando a polícia chegou. A polícia chega e abre pacatamente a porta sem precisar de arrombar o armário. O homem e a mulher. Só empurrar. Epá, eles ficaram a saber pela polícia que o armário estava com a porta encostada e não trancada. Eles ficaram um fim de semana inteiro ali dentro, metidos ali dentro com a ideia de que estariam trancados, mas em 48 horas nenhuma daquelas duas almas tentou de facto abrir a porta, o que é fenomenal. Eu de repente estou a imaginar um deles: já experimentaste forçar a porta? E o outro: calma, não nos vamos precipitar. Vamos sentar-nos e vamos pensar o que fazer. E então estiveram um fim de semana inteiro a pensar. E domingo tomaram uma decisão. A decisão não foi de facto tentar empurrar a porta e abri-la, foi ligar para a polícia, porque estavam fechados no armário. E por isso, para estes indivíduos, vai o prémio Tás Bonito Tás da manhã. Possivelmente do ano, apesar do ano ainda ter só 6 dias. Mas esta é daquelas que, por muita coisa parva que aconteça por 2015 afora ou adentro, esta terá sempre um lugar especial dentro dos nossos corações e dentro de um armário embutido também. Vidas, não é? Vidas, assim vai o mundo. Eu sinto alguma identificação com esta história. Não pelo facto de me ter fechado dentro de um armário, mas pelo facto de já ter chamado várias vezes a empresa que trata do meu serviço de televisão e internet, e de ter obrigado um senhor a ir lá à casa e afinal é um cabinho que está desligado e que eu deveria ter verificado. Como é possível? E tu, portanto, em vez de ver se esse cabinho ou outro cabinho qualquer está desligado, não funciona. funciona. Agora não tem televisão. Já que claro, chamar à vou já assistência. ligar à empresa. Então é muito, muito embaraçoso. Porque já Aborrecendo as aconteceu para aí umas pessoas. já aconteceu umas 3 vezes. Pelo menos. O Pedro Ribeiro também já uma vez chamou alguém, era só. Era o que? Era o comando. Era o comando, acho que era o Estava a comando. funcionar. Comigo é cabos desligados, mas contigo foi o comando. Foi o comando. Pois. Isto não muda de canal. Carregar aqui no 1. Que vergonha. Coisas que acontecem. Mas olha, eu tenho a melhor história de quantos, rapidamente, tenho a melhor história de quantos de televisão com o meu pai. Que é, ia dar um jogo qualquer na televisão. Sim. E ia dar na TVI. Sim. E o meu pai pergunta: que canal é que vai dar? Eu vou dar na TVI.
canal é esse? É o 4. Onde é que está o 4? Pai, está debaixo de 1. Ah, está aqui. 1, 2, 3, acabava o comando. 4 está debaixo de 1. Ah, está bem. Está certo. Muito bom. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. A mudança começa aqui. Inscreva-se até dia 12 e ganhe um fitness tracker. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Coisas virais da internet e o camandro. Eu adoro a expressão camandro. Adoro. O homem que mordeu o cão. A expressão camandro é tão Zé Pedro Gomes e António Feio. É. Eu dou por mim por vezes a pensar o que faz com que um vídeo se torne viral na internet. Nós já temos tido viralidade, não é? Um dos últimos casos foi o nosso vídeo do desafio do balde gelado, em que levámos com o conteúdo de 14 baldes de água gelada em simultâneo por nós abaixo. Acho que uma das coisas que faz com que a coisa se torne viral hoje em dia é pessoas a quem acontecem situações ridículas, humilhantes, dolorosas em poucos segundos. E quanto mais reais, melhor. O que lixa a minha profissão. Eu fui habituado a escrever piadas, a escrever sketches, a saber escolher as melhores palavras para conseguir efeito cómico, e depois, no fim de contas, o que as pessoas querem é eu a imitar uma orca. 20 anos a trabalhar nisto, e o que estará gravado na minha pedra tumular é Nuno Marco imitava orcas. Ou Nuno Marco. Muito bem. Soltaram-lhe um javali também. Vou aqui ao café Ritz, na nossa rua. Todas as manhãs o senhor cumprimenta-me como: então trouxe o javali. Para as pessoas que não conhecem aqui a dinâmica, o Nuno não vai tomar café ao Hotel Ritz. Não, é o café Ritz, é diferente. Também aqui na rua. É diferente ao nível do preço. Não dizem que há crise. Bom, mas vem isto a propósito do mais recente fenómeno viral da net. Mais uma coisa que me faz pensar: o que é que eu ando aqui a fazer? Porque é isto que as pessoas querem. Caramba, é isto que eu quero. Eu vi várias vezes este vídeo, apesar de ter de admitir que é um pouquinho nojento. Eu não sei se vocês viram isto, eu já vou pôr na internet. Julie Bresnan, da Nova Zelândia, tornou-se numa celebridade da internet por isto. Ela aparece num vídeo a comer um gelado de cone e a dizer não sei o quê, não interessa. E a dada altura, ela a falar vira a cabeça para o lado e do céu cai cocó de pássaro. Ok? E atinge precisamente o gelado dela. E quando ela se vira para a frente para continuar a falar e a comer o gelado, lambe um pedaço generoso do gelado que inclui precisamente o cocó da Meigave. E terá pensado que chocolate com sabor estranho. Não satisfeita com isto, a Meigave, segundos depois, lança mais um projétil que desta vez a atinge em cheio na tola. Mas espera aí, na primeira vez que cai o dejeto do pássaro, atinge apenas o gelado? Cai no gelado, assim. Só no gelado? Só o gelado. É impossível tomar? Ela está virada a coisa a dizer não sei o que, estamos aqui, não sei o que. E ela depois Schlepp. Noto com agrado o uso já 2 vezes da expressão Meigave. Sim. Em menos de uma semana. Em menos. Pode ser uma besta de uma ave? Pois pode, de facto pode. Eu quero acreditar que todas as aves são meigas. Em menos de uma semana conseguiu 1,6 milhões de visualizações. Por isso o que eu vou fazer, já que temos a sorte de trabalhar numa rua repleta de arvoredo, é plantar-me as horas que forem precisas lá por baixo, com uma câmara apontada para mim, até passará a evacuar sobre mim. E isso vai ser o meu passaporte para a fama mundial e possivelmente para a internacionalização. A outra imagem viral dos últimos dias é a da bebé que nasceu a fazer um gesto feio. Espera. É que estamos a ver o vídeo. Pois. E o dejeto ainda por cima não é de cor castanha, portanto é clarinho. É o que ainda confunde mais. Sim. Pássaro, o que ainda confunde mais com os lados. Mas é que ela só repara, tu depois leva. Lá está, leva. Mesmo na testa. Porque senão marchava sem que ela. É isso. Mas a segunda vez na testa. Quem sabe se nós estamos a dar aqui uma nova ideia de sabor ao santinho. Não é que a segunda vez na testa há nitidamente um desarranjo por parte do pássaro. É incrível a pessoa ir à gelataria e dizer: olha, para mim pode ser marabunta, tangerina e fezes.
Bom, a outra imagem viral dos últimos dias é a da bebé que nasceu a fazer um gesto feio. A imagem é maravilhosa, ela acabou de sair da barriga da mãe, tem uma mão com o dedo médio espetado e o indicador e o anelar recolhidos. É brutal, parece uma imagem poética sobre o estado do mundo. Como se ela dissesse: mas quem é que vos disse que eu queria vir cá para fora, suas bestas? Tomem! E cá está, no tempo em que a rádio era só voz e não havia vídeos no YouTube, eu podia perfeitamente agora estar aqui a fazer o gesto. No entanto, tenho câmaras apontadas para mim, há crianças a ver e vou ter de fazer outro gesto radicalmente diferente e inofensivo. Cá vai. Pronto. Quando forem à net, veem que gesto foi este. Eu invejo esta criança com minutos de vida conseguir fazer um gesto que eu levei anos a aperfeiçoar. Há pessoas com sorte. A sério, na escola eu fui o último a conseguir fazer este gesto feio. A malta fazia esse gesto na minha direção e eu julgava: se calhar se eu levantar o indicador no ar é suficiente. Não era porque parecia que estava a pedir permissão para falar, ou que alguém tinha chamado o meu nome e que eu estava a declarar-me presente. Sabes que eu partilho Era difícil. desse problema entre aspas contigo. Eu tinha que treinar ao espelho. Pois, também eu. Porque eu tinha vindo Também de um eu. colégio inglês, onde jamais em tempo algum eu poderia fazer esse gesto. Quando entro na escola pública e vejo que sou a única pessoa naquela escola que não sabia fazer aquilo, pensei: espera aí, eu tenho que treinar isto no espelho. E treinei ao espelho. Tu nem sequer sabias que existia esse gesto. Pá, que existe Claro, isso? claro que Não sim. sabes o que é isto? Depois disso eu consegui aprender a fazer com a mão esquerda. Problema, todos os meus colegas sabiam fazer esse gesto com as duas mãos, que nem pistoleiros. Então eles apontavam duas armas para mim e eu só conseguia apontar uma. É verdade. A sensação de que toda a gente vai um passo à frente é lixada. Finalmente, só há poucos anos é que consegui fazer o gesto feio satisfatoriamente, com as duas mãos. O problema é que hoje, aos 43 anos, já não tenho muitas razões para o fazer. É um desperdício saber fazer isto hoje. Falta fazia quando tinhas para aí 12. O que é que era? O Vasco diz que demorou também tempo a aprender e agora até tem uma frigideira que o faz. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpre os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Deixa-me ver se eu ainda consigo. Não consigo. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: toda a vez que eu chego em casa, a cortadora de relva está no meu bigode. Olha uma voz. Vamos aqui despachar dois recordes, um espetacular, o outro menos espetacular. Proponho começar pelo espetacular. Eu acho isto incrível. David Rush, o recordista profissional de quase tudo. Já falámos aqui dele várias vezes. Ele bate recordes inacreditáveis para chamar a atenção para causas, o que é bonito. Desta vez ele foi mais longe. Ele levou a cabo um recorde que, se eu tentasse, eu acho que haveria 99,9% de possibilidades de eu falecer. David Rush bateu o recorde de maior tempo a equilibrar uma máquina de cortar relva ligada no queixo. Epá, vamos ver uma coisa. Mas porquê é que tem essas ideias? Isto é assustador. Aguentá-la no queixo desligada já me parece impossível. Mas ligada, com o motor ali. Mas o que é certo é que não há impossíveis para este americano de Idaho. Ele, rodeado por uma multidão que se juntou para assistir a isto, aguentou uma cortadora de relva com um manípulo. Ele tem um manípulo apoiado no queixo, ok? E depois a parte da máquina está lá em cima. Eu morro só de pensar na ideia. Pá, impressionante. Ele aguentou notáveis 9 minutos e 17 segundos. Foi ele que inaugurou este recorde há 4 anos. Nessa altura aguentou 3 minutos e 52 segundos. Mas, de acordo com a notícia que aqui tenho, foi desqualificado porque, e passo a citar, a cortadora de relva não tinha saco. Não percebi. Ainda achei que pudesse não ter saco no sentido brasileiro da expressão. Tipo, a cortadora de relva não lhe apetecia, estava farta dele. Mas não, aparentemente as cortadoras de relva, de acordo com o Guinness, têm de ter um saco para o Guinness considerar este recorde. Ok, esse saco também pesa. Eu não sei que saco é este. Deve ter uma base que também pesa, sim. Depois houve uma pessoa chamada Ashrita Furman que fez 7 minutos e 2 segundos depois dele ser desqualificado. E agora o David Rush propôs-se aguentar 10 minutos. Não conseguiu, por pouco, mas bateu o recorde. Não quero mais dizer, malta, não tentem isto em casa. A última coisa que eu gostava era de ler uma notícia a dizer: José Pancrácio tentou equilibrar uma cortadora de relva no queixo após ouvir a rubrica de Nuno Marco, o homem que mordeu o cão, tendo ficado decapitado. Tentámos obter uma reação por parte de Nuno Marco, mas sem sucesso.
Reparem que neste exercício de especulação eu já estou a prever que vou desligar o telemóvel. Depois disto acontecer e não estou para ninguém. O outro recorde foi celebrado nos sugestivamente intitulados Campeonatos de Barbas e Bigodes da Flórida, nos Estados Unidos. Pá, que nome, que nome. Incrível. Não se trata do recorde de maior bigode ou de maior barba, é mais elaborado. Tratou-se do recorde de maiores cadeias de barbas e bigodes atadas uns nos outros. O recorde anterior ao nível de barbas era de 45 metros de barbas unidas, umas às outras. Desta vez, 86 homens ataram suas barbas, conseguindo uma corrente de barbas com 59 metros. É lá. Ao nível de bigodes, este ano conseguiu-se 6 metros, com 27 indivíduos a atar bigodes uns aos outros. Mas fica muito pertinho, não fica? Ah, mas são mais bigodes compridos, mas... Sim, mas ainda assim. Isto é que vai ser o recorde mais aborrecido de sempre. Está-me a aborrecer só de estar a dizer. Eu acho que a única maneira deste recorde animar era se um dos homens com a barba ou o bigode atado a outros, imaginem, recebia a notícia de que o filho ia nascer e ele desatava a correr, esquecendo-se que estava atado aos bigodes e às barbas dos outros. Vou ser pai! E os outros? Bom, chega de narrativas fúteis. Vamos falar a sério agora. É? Malta, o meu pior pesadelo aconteceu ontem. Ansiando por uma boa noite de sono, entro no meu quarto para ser brindado por uma gigantesca e rechonchuda barata. Eia. Onde? No chão do meu quarto. É o único animal com quem eu tenho problemas sérios. Pronto, odeio moscas, odeio mosquitos, mas consigo adormecer descansado, mesmo sabendo que há moscas e mosquitos nas imediações. Mas não com baratas. Eu tenho objetivamente um problema com baratas. Esta barata ficou surpreendida quando eu acendi a luz. Claramente tivemos ali um face-off. Houve ali um momento em que ela ficou tipo, oh diabo, ficou estática sem saber onde ir. Diram vocês, então não lhe puseste um pé em cima? Não, porque só imaginar-me a limpar os restos mortais esmagados da barata e aquela nhaca branca que elas largam, epá, é nojo demais para mim. Eu gostava que as baratas que me ouvem percebessem que eu não constituo um perigo para a vida delas. Eu só quero é que elas não fiquem na minha casa. Escolham outra casa. Muito menos no meu quarto. E parece-me pedir pouco da minha parte em troca de deixá-las viver. Só que aparentemente as baratas não entendem isto assim. E as pessoas que estão a comer neste momento? A barata, lamento, epá. A barata ficou hesitante uns instantes, apanhada em flagrante, depois desatou a correr para debaixo da minha cama, o lugar onde eu durmo. Eu sabia que havia uma ou outra barata marota na minha cave. Pá, mas no meu quarto, no andar de cima, epá, isto é o fim da picada. Ainda por cima eu tinha lido há dias um artigo na internet com curiosidades sobre baratas. Mas porquê que leste esse artigo? Mas se não gostas, o que é que vais ler? Uma das curiosidades arrepiou-me até ao mais íntimo do meu ser. Não vais partilhar, se te arrepiou, não quero. Vou ter de partilhar. Não partilhas. Tenho que tirar isto cá de dentro. Não. O artigo dizia que as baratas tendem a não se meter connosco quando estamos acordados, porque têm medo que as matemos. Portanto, elas afastam-se de nós. Sim. Mas quando nos apanham a dormir, há baratas. Paulo Marco, ele está calado. Não sei se quero ouvir o resto desta história. que eu agora Marco, não faças isso. Elas gostam de avaliar os restos de comida que temos nos lábios. Eu sabia que não devia. E algumas mais ousadas vão lá ver o que há. Não pode. O artigo dizia: em casas com baratas lavem bem os dentes antes de dormir. Epá, vamos ver uma coisa. Porquê? Claro que me aconteceu o que me acontece sempre quando encontro uma barata em casa, depois dela desaparecer do meu ângulo de visão. Foste lavar os dentes. Não, a partir daí tudo era baratas para mim. Tudo era baratas. Para além de começar a sentir comichões no corpo todo, como se dezenas de baratas os estivessem a percorrer por baixo da minha roupa, qualquer coisa que se movesse na minha visão periférica, eu achava que era uma barata. E à conta disto mandei o meu telemóvel pelo ar. Quê? Perdeu a cabeça. Porquê? Porque me pareceu que houve movimento sobre o ecrã. E houve, só que era um vídeo do Instagram que estava em loop. E eu achei que era uma barata. Começou a panicar. Pá, o telefone foi pelo ar. O que é que eu fiz? Acabei por dormir no sofá da sala, considerando que se adormecesse no meu quarto, a barata iria subir até à cama e vasculhar-me na boca para o resto de comida. No entanto, por essa altura, eu já estava a achar que toda a casa estava aivada de baratas. Lembrei-me de outra coisa que o artigo dizia, que é: elas odeiam luz. Tanto assim que se virmos uma barata na nossa casa de dia, é péssimo sinal. É sinal que há tantas que todos os esconderijos estão lotados. E então essa desgraçada anda em desespero à procura de um sítio para se esconder, porque elas só trabalham bem no escuro. Então o que é que eu fiz? Mantive o telemóvel com a lanterna ligada ao pé da cara, numa de nem pensem em vir cá à boca, tomem lá com esta luzerna nas suas porcas. O que aconteceu? Adormeci
e deixei cair o telemóvel com força na cana do nariz. O que me fez acordar a achar que também isso era uma barata. Uma barata a esmurrar-me o nariz. Que noite, que noite de sonho. Algumas grandes na volta sabem bater. Portanto, eu hoje vou ter de resolver este problema, não é? Parece que só da cáustica pelos canos faz maravilhas, não é? Porque é de onde elas vêm. Eu não sei. Peço aos nossos ouvintes por boas dicas de como entrar em guerra com as baratas e vencer. Pedro, se as pessoas disserem aí coisas, diz-me. Eu recordo que é o bicho que, no caso de um holocausto nuclear, irá sobreviver-nos a todos. Estamos a falar de uma criatura que, se lhe cortarem a cabeça, continua a viver. Porquê? O cérebro delas não está na cabeça, está no corpo todo. Só morre quando o corpo delas chega à conclusão que não há boca para onde entrar comida e a fome e a sede ficam no máximo. Aqui um ouvido a dizer, patina. diz a estatística que por cada barata que se vê, há pelo menos 2 que estão escondidas. Portanto, bom. Ontem houve também um momento incrível em que o meu filho me diz: bem, se não vais dormir no quarto porque está lá a barata, então fecha a porta. O que é espetacular, porque é possivelmente a forma mais ineficaz de conter um animal rastejante que passa por frinchas. Sim, sim. E isto leva a uma outra questão, que é a seguinte: porque é que as portas não são mais rentes ao chão? Porque é que as portas geralmente têm o exato espaço por baixo para baratas entrarem e saírem? Está tudo mal feito. Está tudo mal feito. Eu esperava ter um fim de semana sossegado e agora só me imagino forrado por dentro e por fora de baratas. E não só a casa, mas o meu próprio corpo. Baratas por dentro dos meus órgãos. Precisas de uma escapadela. Corta para segunda-feira, malta, não há cão porque o Marco foi comido, pá. O Marco foi devorado por cucarachas. Alguém esclarece se as baratas mordem pessoas ou não? Não, acho que não. Pois. Vamos achar que não. Pois. Não sei, não estava no artigo que leste. Tão interessante. Não. Então não. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta scooter elétrica Seat Mó e Fnac. Título deste episódio: Sabotagens do Destino. Tive um belo Natal, já aqui o disse, tive uma bela passagem de ano, mas tenho de confessar que aquela que é tradicionalmente a minha semana favorita do ano, que são os dias milagrosos de nada que separam o Natal do Ano Novo, porque nada Gostas desses dias? Adoro esses dias. Dias nos quais eu pretendia desligar-me do mundo e, entre outras coisas, dormir. Só que esses dias foram um desastre. Foi um daqueles momentos em que o destino percebe que eu tenho uma possibilidade de descansar e o destino diz: não. Não vai ser possível. Não, este tipo não terá um minuto de sossego. Portanto, uns 3 dias antes do Natal, o alarme da minha casa deu erro. Não foi um erro qualquer, foi um erro dramático que já tinha acontecido há uns meses e em que o alarme da minha casa comunica à central do nada que está a acontecer sabotagem no teclado. Tu já disseste há bocadinho, de facto, a palavra utilizada é muito forte. É tão dramático, não é? Ninguém lhe mexeu, ninguém lhe tocou, mas sabotagem no teclado. E o que é que acontece quando há presumível sabotagem no teclado? Chamadas começam a ser feitas da central, não apenas para mim, mas se eu não atender, para todos os números de telemóvel que eu registrei na empresa de segurança, como da minha pobre irmã, que já tem trabalho suficiente com um filho pequeno e ainda tem que aguentar estas chamadas. Mas pronto, primeira chamada de todas. Eu constato que há um problema, que é o seguinte: eu não tenho a contrassenha para a senha deles. Perdia, não me lembro. Não tens? Não me lembro. E a coisa resolve-se quando eu digo o número de contribuinte e agendamos então uma ida de um técnico lá à casa. Único dia disponível para a reparação do alarme, dia 28, ou seja, a quinta-feira da semana mais pacata do ano. Porque antes do Natal já não dava. Eu senti claramente que estava a ser vítima desse flagelo clássico da temporada das festas, também conhecido por agora mete-se o Natal por isso. Mas é que não tenhas dúvidas, estou há 3 semanas, semanas para arranjar o frigorífico. E agora mete-se o Natal. E agora o Natal. E depois mete-se o Ano Novo. Em janeiro. Não. Então e a peça? Não, a peça. Claro. Só se consegue arranjar a peça para o ano. Claro. Bom, diz a pessoa que falou comigo nessa primeira chamada: bom, agora o ideal era o senhor recuperar a contrassenha, mas pode fazer isso rapidamente na app, porque se não nos disser a sua contrassenha, nós não podemos deixar aqui a nota de que o alarme está avariado e por isso, até ao dia da ida do técnico, vamos estar a ligar-lhe sempre que o alarme disser que há sabotagem. Que sorte. Ao que eu digo: minha senhora tem um problema, é que não só perdi a contrassenha do alarme, como também não consigo lembrar-me da senha da app. Valha-me Deus. Então porquê que não tomas nota destas coisas, pá? Eu nunca tomo nota das passwords porque tenho medo que as descubram. Só que depois eu próprio não as sei. Nuno. Certo. Pronto, fica assim então. E eu então, sinto... peraí, portanto, tu não tens. Peraí. Sim. É porque eu estou a identificar aí. Eu até adivinho, porque deve ser a minha também. Portanto, tu não tens a contrassenha da app.
E não Sim. tens a contrassenha Do que eles te alarme. perguntam ao telefone. Claro. Excelente. E eu sinto que perante esta acumulação de coisas, do lado de lá da linha, a senhora pensa: este tipo é estúpido. Mas pronto, a senhora dá-me o contacto que trata dessas recuperações todas. Mas eles são muito simpáticos. Eles são super deixa-me dizer, simpáticos. eles são muito simpáticos. Eu ligo para lá e percebemos, eu e a senhora que me atendeu, percebemos que na verdade eu nunca ativei a app. Daí não me lembrar da password. É tramado uma pessoa lembrar-se de coisas que na verdade não existem. Então eu ainda não tinha estabelecido nada. Bom, simpaticamente a funcionária leva a cabo todos os passos do registro e enquanto eu estou a falar com ela percebo que está a entrar uma chamada. E percebo que a chamada é também da empresa de segurança. Não sei se estás a perceber o que está a acontecer aqui. Deixa outra senhora um instante em espera e atendo e dizem-me: Sr. Nuno Marco, chegou aqui de facto um aviso de sabotagem. A nossa senha é isto, assim, precisamos da sua contrassenha. Portanto, estás a falar com duas pessoas da empresa ao mesmo eu estou a tempo. dizer, nem de propósito, estou a falar com uma colega sua a resolver essa questão da contrassenha. Mas entretanto está aqui o meu número de contribuinte e explico mais uma vez a esta pessoa que não há sabotagem e que já está agendado um técnico. A pessoa diz-me: pois o ideal de facto era o senhor recuperar a contrassenha, porque senão disse: está sempre a ligar-lhe porque o alarme disse é sabotagem. E eu começo a ficar enervado, começo a ver com um olho a pescar de nervos e digo: eu sei, eu estou aqui com uma colega sua a tratar disso. Volto para a outra chamada, a senhora diz-me: pronto, agora vai receber um e-mail com o passo final para se registrar na app e resolver tudo isso. Verifique na caixa de spam, também não se esqueça. E tu dizes: Mandaste o e-mail? não sei a password do e-mail. Não, ok. Não me digas, não me mandaram o mandaste e-mail. Não, assim tem mandaram que eles. ter mandado. Horas a passar e nada. Qual é o e-mail que eles têm lá, teu? Calma, já lá vamos. Horas a passar e nada. Não me digas que é um que termina em cliques.pt. O Telepac. Não. Chamada telefónica, a dada altura do dia, passadas umas horas, estou assim, digo eu. E há mais uma pessoa a dizer: Sr. Normal que fala de Central Alarmes, tem aqui o aviso que ocorreu uma sabotagem no teclado. E tu: sério? E eu digo: sim, eu sei, uma sabotagem no teclado. O meu número de contribuinte é este, porque ainda não tenho a contrassenha, porque ainda não tenho o registro na app. A outra pessoa do outro lado diz: convém fazer esse registro e recuperar a contrassenha, porque senão vamos estar sempre a ligar sempre que. E eu digo: sempre que o alarme disser que é sabotagem, eu sei. Só que estou à espera de um e-mail vosso que ainda não chegou. E o senhor diz: é estranho, costuma chegar logo esse e-mail, se calhar tem de ligar outra vez para o apoio ao cliente. Ao que eu digo: meu senhor, eu ainda agora estive 40 minutos nisso. Estava a apetecer-me agora descansar um bocadinho. Quero acreditar que o e-mail vai chegar. Porque apesar de tudo eu sou uma pessoa com esperança, ok? Sou uma pessoa com esperança na humanidade. Tenho algum otimismo. O e-mail não chegava, as chamadas, houve ali 1 ou 2 dias que abrandaram e eu pensei: se calhar o alarme reparou-se a ele próprio. Entretanto, arranca a suposta semana de paz e sossego e um dia, à meio da tarde, pumba, chamada telefónica: Sr. Nuno Marco, temos aqui um aviso de sabotagem no teclado. E tu: não posso crer, a sério? Onde? Diga-me onde. Eu, com a conversa do costume, eu sei, na quinta-feira já vem cá um técnico vosso. Eu estou à espera de um e-mail vosso que ainda não chegou para registrar a app e recuperar a contrassenha e evitar que vocês liguem. Sempre simpáticos, despediram-se. Umas horas depois, nova chamada. Valha-me Deus. E há um dia, a noite de quarta para quinta, em que estou ferrado no sono e o telemóvel começa a tocar às 3h45 da madrugada. Friso bem esta hora, 3h45 da madrugada. Pergunto: haverá momento mais a meio da noite, momento mais vamos lá estragar o descanso desta pessoa do que 3h45 da manhã? Mas deixa-me defender. Espera aí. Se às 3h30 da manhã se estiverem a entrar em casa, tu vais querer saber. Eu agradeço, claro que sim. Claro que sim. Mas pronto, é da empresa de alarmes. O que eu acho espantoso é que, enquanto eu não consigo balbuciar uma palavra de jeito e tudo o que me sai da boca para a senhora que me fala é a gentil senhora do outro lado da linha. Deixa-me adivinhar, a senhora disse-te: temos aqui informação de sabotagem no teclado. Mas repara, às 3h45 da manhã ela está com voz de 3h45, sim, só que 3h45 da tarde. A senhora está resplandecente. Eu não sabia que havia pessoas a falar assim àquela hora. A senhora nem Meu caro, tu já fizeste madrugadas também e sabes que a pessoa. O tom dela nem sequer é tom de receio de ter acordado alguém. Mas foste mudar para o tom dela? Peço desculpa. Era irresistível, desculpa. Era. Peço desculpa. O tom era. Aquela senhora era o sol. Ok, era o sol e tu a eras, alegria. E tu eras uma noite sem lua, daquelas noites escuras. Escura, que nem breu, eu era breu. Sim. E a senhora está resplandecente e diz: olá, boa noite, Sr. Nuno Marco. Estou a ligar-lhe porque eu aqui, que sou a pessoa mais paz da alma do mundo, caramba, eram 3h45 da manhã. Eu digo à senhora: porque o alarme está outra vez a dizer que eu vou sabotagem no teclado e daqui a pouco de manhã vem cá o vosso técnico e eu ainda estou à espera de um e-mail para registrar a app e ver a contrassenha para evitar que vocês continuem a ligar.
Pá, eu estava louco. Eram 3h45 da manhã, a suposta semana do descanso em que nada acontece. E volto para a cama com a última frase da senhora a tinir nos meus ouvidos. E a última frase da senhora foi: eu consigo agora pausar o sistema e evitar que lhe liguemos nos próximos 15 minutos. Mas sem a contrassenha não posso garantir que não continuamos a ligar-lhe depois disso. Às 4 da manhã. E eu sinto. Então espera lá, mas isso não está resolvido ainda. Eu sinto-me lentamente a resvalar para a loucura, não é? Sinto que estou a um passo de ter de enfiar um colete de forças, porque começa a dar-me vontade de rir de nervos. Às 4 da manhã estou na cama a rir de nervos. E adormeço. E estou a dormir, finalmente ferrado no sono, quando, pumba, 8 da manhã, chego ao técnico da empresa para a reparação do alarme. Então pronto. O senhor era, como aliás lá está, todas as pessoas desta empresa com quem eu falei tantas vezes nestes dias, super simpático. Eu estou todo escangalhado, pá, estou desgrenhado, estou com o roupão todo torto. E eu digo ao senhor: estou assim por vossa causa. E o senhor, e pá, isto soa-me injusto. Um segundo depois de me sair da boca já estava a ser injusto para com o senhor. Claro. O senhor era super simpático. E na verdade o senhor resolveu tudo. Não apenas o problema do alarme, mas também a questão do registro no site. E foi fácil perceber porque é que o e-mail nunca chegou. Porque o meu endereço de e-mail diz Nuno Marco tudo junto. E o e-mail foi para nuno.marco. Que não existe. Por causa de um pontinho. Portanto, finalmente está tudo bem. Mas a semana de paz e sossego foi à vida. Mas pronto, eu decidi que não me vou queixar, porque há pessoas que viveram aventuras piores. E eu tenho que terminar esta edição com esta história que foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Pá, é uma das melhores sagas de azar e de terror que eu já li. É assassinada por um ouvinte nosso. Ele assina Vitaetes. E eis o que ele conta. Diz ele: em dezembro de 2020, numa agradável quinta-feira de tarde, apanhei o voo da Transávia com destino ao Porto de Orly. A meio do caminho, eu e alguns passageiros constatamos que as hospedeiras estavam em pânico e que o avião andava aos círculos. Por acaso ia com um colega ao lado que me diz: eu tenho quase a certeza que estamos sem motor do lado esquerdo e devemos estar a deitar combustível fora. Passados alguns minutos, o comandante informa, com uma voz muito tremelica, que vamos aterrar de emergência em Toulouse. Posso garantir-vos, diz o nosso ouvinte, que depois de ter visto o filme Die Hard, quando era criança, naquela cena dos bombeiros e polícias por todo lado, jamais eu imaginaria viver algo assim na aterragem de um voo. Bom, a aterragem lá aconteceu, tudo impecável. Os bombeiros, mal aterramos, atiraram areia para os motores. Fomos reencaminhados para um hotel onde de manhã teríamos outro voo. Lembrem-se que saí de Paris, quinta-feira depois do almoço. Dia seguinte, vamos para o aeroporto. Voo às 9 da manhã. No momento que vamos levantar, atravessa-se uma raposa na pista, o que obrigou a uma travagem e interrupção do descolar. E eu pensei cá para mim: bom, depois disto nada mais pode acontecer. Lá levantámos viagem tranquila. Vejo o Porto, vejo a pista, ouço o trem de aterragem a baixar e de repente, em vez de aterrarmos, o avião sobe e somos atingidos por um relâmpago na asa esquerda. O quê? Meu Deus. O comandante informa que não podemos aterrar no Porto, mas que iremos aterrar em Lisboa. Neste momento as pessoas a bordo estavam todas a panicar. Passado uma hora, começa a achar estranho ainda não termos aterrado em Lisboa. Ao que nisto, mais uma vez, o dito comandante informa que não poderemos aterrar em Lisboa devido ao mau tempo e teremos de ir para Faro e que infelizmente não temos mais combustível. Ai, coitado. Neste momento, diz ele, vejo pessoas a chorar, a sentirem-se mal, e soube mais tarde que o avião desapareceu do radar, do flight radar da aplicação. Segundo a minha esposa, diz ele, que telefonou aflita para o aeroporto. Finalmente vejo Faro. No momento da descida já estava a alugar um carro para ir para cima, porque já não aguentava mais emocionalmente estar dentro do avião, como aliás mais de metade dos passageiros o fizeram. Peguei no carro, dividi despesas com mais 2 pessoas, cheguei a casa à meia-noite de sexta-feira, abracei a minha esposa, vi a minha filha e só pensei: ora bolas, domingo de manhã tenho voo outra vez. Ai, coitado. Bolas. Ai, que saga. Há dias em que é tudo Isto ao é contrário. incrível. Coitado do homem, meu Deus. Um abraço para ele se ele estiver a ouvir. O homem que mordeu. Uma raposa na Parece a música do Brasil. Uma raposa na pista, um relâmpago na asa. Um motor avariado. Meu Deus. Título deste episódio: Batman não faz amor com árvores. Isto é bom, é? Um bocadinho Isto é melhor bom. que o da hora anterior. Sim, sim. Melhor que especial deuses. O homem que mordeu o cão. Estou entusiasmado com isto. Um estudante da Universidade de Filadélfia, 21 anos de idade, criou aquilo de que o mundo precisava: um fato de Batman que funciona mesmo. E isto é extraordinário. Eu não vejo como é que vocês não partilham do meu entusiasmo. O mundo precisava assim. Espera, como é que um fato de Batman Eu disse isto, estava à espera que vocês fizessem. Então diz lá outra vez.
Um estudante da Universidade de Filadélfia criou aquilo de que o mundo precisava: um fato de Batman que funciona mesmo. Não pega para não. Bom, mas é extraordinário. É composto por uma armadura, uma capa e um capuz com Como é as que isso pode funcionar? É com uma as armadura, orelhinhas. uma capa e um capuz. Este homem conseguiu decifrar a coisa. Tem as orelhinhas e tudo. Sabem que eu sou fã do Batman, sou fã de longa data, e eu sempre achei, desde a banda desenhada, que o detalhe das orelhinhas está ali na fina linha entre ser super fixe e incrivelmente ridículo. Sim. E poder ser gozado pelos bandidos. Para que é que são as orelhinhas, pá? Porque, objetivamente, as orelhinhas que ele tem na touca não têm nenhuma utilidade, não é? Que não decorativa. Eu acho que é só... Mas dá algum estilo, eu por acaso gosto. O meu gato. Exatamente. O meu gato é preto, visto de costas, parece o Batman. Por exemplo, uma velha. Não. Mas as orelhas dos morcegos não são assim mais parecidas com as dos Aquilo é gatos, mais orelha não de gato, é mais não é? orelha de gato, Sim, por acaso mas pronto, o Batman sem as orelhinhas ficaria estranho. Tenho saudades. Isto é o Batdance. É possivelmente dos singles mais bizarros que já passaram na rádio. E foi um êxito na altura. Foi um êxito. Prince. Uma canção feita de várias canções, de vários refrões e de cenas do filme. Todas acumuladas umas em cima das outras. Com Jack Nicholson a fazer de Joker. Depois disso houve 6 filmes de Batman. Quantos? É verdade. Depois deste houve 6 filmes de Batman. É verdade. Portanto, É verdade. 6 filmes. Sim, Mas sim. houve. Isto é o do primeiro, não é? Com Michael Keaton. Sim. Há um segundo de Michael Keaton, com Michelle Exato. Pfeiffer. Exato. Depois há um com Val Kilmer, que já é mauzinho. Pois. Mas ainda razoável. Ainda razoável, com a canção Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me dos isso, é Beatles. isso. Depois há um com o George Clooney, que é demasiado mau para ser verdade. Deixa-me só dizer uma coisa Ao sobre esse ponto filme. Diz. Mamilos no fato. sim. Isso é que eu não vejo utilidade de mamilos. Ao ponto de Joel Schumacher, realizador, ter pedido desculpa pelo filme que fez. E depois há 3 filmes de Christopher Nolan. São muito bons. E bem. Maravilhosos. Sim, são muito bons. Maravilhosos. Mas para mim os melhores continuam a ser os do Tim Burton, os 2 primeiros. Bom, o fato do Batman que este miúdo inventou é extraordinário, porque não é um mero fato de carnaval. Depois de uma campanha de crowdfunding em que várias pessoas contribuíram para esta obra, ele reuniu a quantia requerida para produzir o fato, perto de 1.200 euros. Ele conseguiu construí-lo e construiu de uma maneira que faz com que uma pessoa possa usá-lo para combater o crime. A armadura por baixo do fato é tão potente, mas ao mesmo tempo é tão móvel, que o jovem fez um vídeo que está na net em que um amigo lhe bate com um pau. What? E a roupa de Batman protege-o, ele não sente nada. Isto é a coisa mais incrível de sempre. Esta roupa do Batman é resistente não apenas a pauladas, mas a socos, pontapés e até facadas. A única coisa a que este fato de Batman não resiste é a balas. Seja como for, magnífico. Eu desejo Eu quero vir todas as manhãs com o meu fato de Batman. E quero que quando eu entrar aqui neste estúdio vocês digam: olha o Batman. Não, foi a única frase que eu devia ter arranjado uma frase melhor, mas foi o que me ocorreu agora. Full de originalidade. Olha o Batman. Vamos ensaiar, eu vou sair e vocês vão imaginar que eu estou com o fato de Batman e vão dizer isso. Está bem. Ok, vou Tá até bem. à porta, Ok. vou abrir Portanto, estamos aqui muito bem, não é? Fazer as manhãs e tal, não é? e agora eu entro. Olha o Marco com o fato preto, com umas orelhas estúpidas. Ridículo. Não era bem essa a ideia, mas. Bom, na América, um indivíduo de 41 anos chamado Kenneth Crowder foi preso quando tentava fazer amor com uma árvore. Com uma árvore? Bom. Sobre isto tenho a dizer o seguinte: não aconselho. Já experimentaste, foi? Sei disto porque houve uma altura da minha vida em que experimentei situações. Estava sozinho. A árvore é um vegetal cujo tronco é irregular, áspero e desagradável. E toda a gente sabe que é uma fronteira que não se passa porque uma árvore é um amigo. Não mais. Era o que eu ia dizer a seguir. Era o que eu ia dizer a seguir. Uma árvore é um amigo. Joel Branco diz isso. Eu não sei se tens aí a música, mas Joel tenho. Branco diz que uma árvore é um amigo e uma árvore é um amigo não é um namorado, é um amigo e nem sequer é um amigo colorido. Seria ridículo e não iria dar bem com a métrica. Uma árvore é um amigo colorido. É um amigo, é só um amigo. Tal como uma árvore, vocês são meus amigos e eu nunca farei amor convosco. Oh, que chatice. Logo Queríamos tanto. agora que estavas com o fato do Batman. Tão sensual. Logo hoje que eu trouxe roupa interior tão bonita. Kenneth foi apanhado pela polícia. Eu não sei se justifica esta violência, porque A árvore apresentou queixa ou não? agarraram-no e bateram-lhe e atacaram-no. E sinceramente, para a árvore é indiferente que um humano esteja ou não a tentar fazer amor com ela. E se o homem não estiver a incomodar ninguém, eu não vejo por que não deixá-lo estar na vida dele. Só que
diz a notícia, a polícia atacou-o com uma daquelas coisas que dão choque, um taser. Mas não me parece bem. Não me parece bem. Falar dessa história com esta música tão bonita por baixo. Forma de cantar do Joel Branco é muito anos 80. Pois é. E claramente há aqui o síndrome de mas ninguém cala as crianças lá no fundo. Magnífico. Mistério juvenil. Existe ainda. O Mistério Juvenil existe, é uma grande obra. Sim. É uma instituição quase. É um site onde estão reunidos pedaços da nossa infância. Gosto de pensar que o Kenneth pediu à árvore: quebra lá esse galho por mim. Foi boa, foi boa. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place, abril, mês da saúde, trate-se homesplace.pt. E a árvore tem resina, pá, aquilo depois deve colar tudo. Pá, é péssimo. Custa muito a tirar a resina. Enfim, olha, experiências para não repetir. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: de skate comendo maçãs a caminho da guerra. Que é um bom título, É, sim, senhor. Foi interessante, eu vi algumas vezes eu a cantar o tema do Carlão ali e não senti vergonha de mim. Não. É raro isso acontecer. Olha, Estavas estiveste muito bem. super bem. Estavas muito bem. E a velocidade com que vim a correr outra vez para a cadeira, pensei, tenho orgulho. É possivelmente o único orgulho de toda a minha carreira. Bom, esta é uma temporada complicada para um senhor que já foi falado nesta rubrica e por cujo talento eu tenho uma enorme estima, que é Brian Pankey. Talvez pelo nome vocês não cheguem lá, se chegassem tinham uma memória prodigiosa. Eu acho que se me tivessem dito o nome do senhor eu não chegava lá. E sou o autor da rubrica. Mas este grande homem, foi durante décadas o maior, o rei de uma arte extraordinária, que é, e agora luz vai-se fazer nas vossas mentes, a arte de fazer malabarismo com maçãs enquanto ao mesmo tempo as come. Ok. Já me lembro desse senhor. Foi inesquecível o senhor e o número dele, porque é aquele misto de encanto com selvageria, porque de facto ele consegue fazer malabarismo de uma forma muito certinha. Pá, mas a expressão da cara dele, lembram-se? Enquanto ele vai. Só que, olha, o malabarismo, que além da arte do malabarismo envolve mais qualquer coisa. Sim. Aquilo que mais me deixa é um rapaz que faz malabarismo com cubo de Rubik enquanto resolve os cubos de Rubik. Isso para mim bate tudo. Isso é incrível, sim senhor. Mas pronto. Vamos falar de malabarismo com maçãs. Nunca mais esqueci da expressão da cara do senhor, não é? Aquela elegância do malabarismo e o ar insano dele. Mas a vida deste homem, este homem era o rei e a vida corria bem. Nas imortais palavras do Onda Choque, ele era o rei, ei. Lá do liceu, eu. Infelizmente, tudo mudou e por culpa de quem? Por culpa de uma outra personagem que também faz parte do universo desta rubrica, que é o americano David Rush. O homem que fez basicamente profissão a bater todos os recordes que ele conseguir. A mais recente edição do Guinness Book está cheia de coisas dele e ele não descansa aparentemente enquanto não forrar sozinho de alto a baixo todas as páginas deste lendário calhamaço. O David Rush bateu então o recorde de maior número de dentadas em maçãs durante malabarismo num minuto. Em apenas um minuto, Rush não só nunca deixou cair as 3 maçãs, como ferrou nelas um total de 198 dentadas enquanto elas voavam à frente da casa. Como é que é possível? Que eu tinha era que o David Rush tentava apanhar recordes que não tinham ainda um nome associado. Não. É um misto. Alguns são assim. Sim. Outros ele quer destronar as pessoas todas que Rush, já tens recordes suficientes, Rush. Coitadinho do Pankey. É Pankey? Pankey. Coitadinho do Pankey. E o mais incrível é que este jogo de facto transfigura as pessoas, porque ele está rigorosamente com a mesma cara selvática do outro senhor, do Brian Pankey. Vou ler aqui uma transcrição de uma entrevista, um excerto de uma entrevista com o David Rush, que acaba por ser útil para quem queira tentar isto. Ele diz, tomem nota, as regras são muito rigorosas. Cada dentada tem de ser pequena, precisa e rápida. Não há tempo para engolir, embora engolir seja permitido. E por isso eu tinha de cuspir nacos de maçã enquanto mantinha as maçãs em andamento, mas só quando a minha boca já não tinha capacidade para guardar mais nacos de maçã. Uou. Incrível isto. Mas há uma ciência. Eu só sei que se tentasse isto, a primeira maçã acertava-me na cana do nariz. Mas eu vou dizer, eu pagava. Não era eu estancar sangue. Não. Tenho a certeza que ias dominar completamente. Então não. Há aí maçãs. Não faças isso. Não.
Posso andar com donuts. Acho que já estou em puré. Repararam como foi rápido? Tenho a certeza que fazias para não faças isso? Foi muito rápido. Pois foi. Não, mas eu imagino só, passado um segundo, que tinha um pano a estancar sangue e a dizer, pá, que porcaria de ideia. Bom, uma coisa que o David Rush ainda não consegue fazer é bater recordes de animais, mas com jeitinho nunca se sabe se um dia destes ele não faz um implante e é o primeiro ser humano a bater o recorde de elefante com maior tromba. Mas queria dizer-vos que foi batido há dias mais um magnífico recorde envolvendo um cão. É um recorde super específico, mas é espantoso. Maior túnel de pernas humanas abertas atravessado por um cão num skate conduzido pelo próprio cão. Ai, não aguento. Podem ser um bocadinho mais específicos. Isto aconteceu, eu infelizmente não posso mostrar nada de vídeos, porque da última vez que eu tentei mostrar vídeos de recordes do Guinness, o post foi bloqueado por questões de direitos, mas procurem, porque vale a pena. Eu pelo menos fotografias vou publicar, mas aquilo é lindo porque o cão impulsiona o seu próprio skate com uma patinha de trás. Eu ia perguntar isso, alguém o empurrou inicialmente? Não, ele faz tudo. O cão conduz o skate com uma das patas traseiras e lá vai ele muito certinho através do túnel de pernas. Quantas pernas? Um túnel composto por 80 pernas, 40 pessoas de perna aberta. Isso é... Soa horrível quando é dito assim. Não, porque é que soa horrível? Está bem. Lá vai ele. Eu fico sempre fascinado e ao mesmo tempo deprimido ao ver um cão fazer algo que eu não sou capaz de fazer, não é? Eu não sei andar de skate. Mas este cãozinho japonês incrível, que é um Cocker Spaniel chamado Koda, move-se num skate com uma alegria e uma segurança incríveis. Oh, Marco, é uma pena não saberes andar de skate, porque andar entre pernas de pessoas tu és fortíssimo. És fortíssimo nisso. É só por causa disso que tu não bates a recorde. Se calhar se eu fosse deitado de barriga para baixo e assim com as mãos e conseguia atravessar pernas de pessoas. Vamos experimentar aqui na rádio, neste corredor todo, até lá ao fundo. E porque não até aos restauradores? Aquilo é mais ou menos a descer, não é? Sim. Bom, malabarismos com maçãs e cães skaters é tudo muito bonito, mas malta, vamos ter de terminar mudando o tom disto um bocadinho, porque vamos falar de guerra. Vamos falar de guerra entre nações, guerra pela conquista de territórios. O que se passou foi que este fim de semana o meu caro amigo Bruno Caetano, que eu devo dizer é o meu único amigo que é membro da Academia de Hollywood e vota para os Oscars. Incrível. Eu gosto de dizer isto para, no fundo, mudar um certo estilo sobre o tipo de pessoas com quem eu me dou. É que o Bruno foi nomeado por causa do Ice Merchants, aquele filme de animação. Sim. Olha, gostas mais dele do que gostas de nós? Sim, porque é da Academia de Hollywood. Ok. Quando vocês forem da Academia de Hollywood e votarem também nos Oscars. É aceitar e seguir. Ele veste melhor que nós. O Bruno mandou-me uma Cheira história. Cheira? Por acaso nunca cheirei o Bruno. Essas frases. Quem ligar o rádio agora, peço, olha. Não, vai lá. Sim. Não, conta essa história ao Bruno. Eu sobre o cheiro direi em breve. Mas nós só ganhamos uma coisa, que é passamos mais tempo com ele. Pois é, isso é verdade. E ganhamos? Isso é verdade. Epá. Meu Deus. Achas que você ganhar? Arrumou o Marco, está feito. Bom, mas o que se passa então é que o Bruno mandou-me uma história absolutamente maravilhosa sobre uma guerra que talvez vocês não saibam que aconteceu durante 50 anos. Eu fiquei fascinado com isto, não fazia ideia. Mas houve um tipo que fez um post no TikTok sobre isto, um vídeo que se tornou viral. Esta história é maravilhosa. Houve uma guerra que aconteceu durante 50 anos entre o Canadá e a Dinamarca. E só acabou recentemente. E eu achei isto soberbo porque consegue ser um conflito entre dois países ligeiramente diferente de todos os outros conflitos. O que é que se passou? Nos anos 70, Canadá e Dinamarca reclamam para si a descoberta de uma ilha. Embora chamar aquilo uma ilha é um bocadinho puxar a corda. Aquilo, é uma espécie de uma pedra, okay? É um pedregulho no meio do Ártico que parece que não só não é habitado, como é inabitável. É um pedregulho grande, mas pequeno ao mesmo tempo. Não há ali condições para fazer nada. É um pedregulho, é uma rocha que aparentemente até é complicado de encontrar no Google Maps. Está lá a absoluta irrelevância daquilo. No entanto, nos anos 70, quando Canadá e Dinamarca chegam lá cada um por si, ambos reclamam a rocha para si. Os dinamarqueses um dia decidem ser mais firmes e dizem, não, desculpem, isto é nosso. Então o que é que eles fazem? Plantam a bandeira da Dinamarca e deixam junto à bandeira uma garrafa de schnapps, que é uma espécie de aguardente muito estimada pelos dinamarqueses. Depois disto, os canadianos vão lá, deparam-se com a bandeira da Dinamarca e a garrafa de schnapps e fazem o que qualquer nação em guerra faria. Tiram a bandeira dinamarquesa e vai beber a garrafa de schnapps. Claro. Ok? Plantam a bandeira do Canadá e deixam lá uma garrafa de bom whisky canadiano.
Os dinamarqueses Não deixaram-se por cola Canadá Dry? Canadá Dry, pá, Canadá Dry, sim. Marca. Bom, os dinamarqueses voltam ao Rochedo, deparam-se com a bandeira do Canadá, a garrafa de whisky cheia e a garrafa de schnapps vazia e pensam: ah é? Então põem de pé a bandeira da Dinamarca outra vez, bebem o whisky dos canadianos e deixam lá nova garrafa de schnapps. Daí a pouco tempo os canadianos estão de volta, exclamam: olhem para estes sacanas, hein? Derrubam a bandeira da Dinamarca, vai demarcar as schnapps, levantam a bandeira do Canadá, deixam lá uma nova garrafa de whisky canadiano. Malta, Impressão minha ou esta guerra foi apenas um motivo para apanhar Exato, Foi um bom jogo. Foi só para embarcar. Não é? nos 50 anos seguintes isto repetiu-se vezes sem conta, sem que o mundo ligasse ao que estava a acontecer. A guerra Canadá-Dinamarca foi-se desenrolando entre levantamentos e quedas de bandeiras e garrafas de schnapps e whisky a serem devidamente bebidas pelos, vamos chamar-lhes, soldados deste conflito. Nas trincheiras Nas ali. trincheiras, claro, é um conflito que pode não ter provocado a morte de pessoas, mas provocou a morte de fígados. Porque isto significa, são muitos anos de álcool, não é? Muitos anos. Depois de 50 anos disto, ambos os países chegaram finalmente a um acordo. Vamos dividir o pedregulho ao meio e é exatamente isso que se passa agora. Metade dele pertence ao Canadá, metade pertence à Dinamarca, duas bandeiras, cada uma plantada na sua metade e finalmente uma pausa no álcool. E desde então que é a lei seca, não é? Eu achei que iam começar a misturar as duas coisas. Não. Sim, o traçadinho. Sim, pensei, pronto, agora. A ilha do traçadinho. É o fim. Eu acho maravilhoso porque, no fundo, durante 5 décadas, as autoridades destes países encontraram uma maneira de trocar garrafas de boa pinga naquela que acabaste de ser a única guerra decente da história. Só que acharam da altura que já estava a ser demais. Sim, às tantas é. Espera aí. Mas olha, se todas as guerras fossem assim. Era incrível. É. Metam garrafas, tirem garrafas. Amanhã fala de outra guerra que envolve também muito álcool, que é a famosa Batalha da Queima das Fitas. Sim. Pelo amor da Santa. Sim. Aí sim, são trincheiras. São trincheiras. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT Ibiza, agora com zero preocupações. Conheça as condições em seat.pt. E também foi uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros ao melhor preço para alimentar a sua curiosidade. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é que